Olá, igreja, muito bom estarmos juntos, mais um culto de celebração online em todo esse tempo que as nações têm vivido por causa desse Covid-19, mas quero dizer algo para vocês, nós estamos além disso, como o Salmo 36 diz, o amor de Deus se estende do céu na terra, então nós estamos muito mais do que qualquer situação, nós estamos no Senhor, na sua palavra, e nós podemos sim fazer da palavra de Deus tudo aquilo que nós vamos edificar na nossa vida e na nossa história. Então vamos celebrar, aleluia? Então vamos ouvir canções, pegue sua família, não se distraia, busque ao máximo adorar o Senhor, toda a tua força, todo o teu coração, todo momento adorando a Ele, porque temos certeza que é uma noite que a presença de Deus vem mais e mais forte sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua história e momentos tremendos que Deus tem para cada um. Amém? Deus abençoe. Vamos lá, todo mundo, unidos no mesmo propósito. Bate aí. Deus abençoe. Os céus estão carregados, sinto que os ventos começam a mudar sobre os meus pés. A terra está pronta e é o tempo da chuva descer. Vai chover, yeah. Pois é água viva que desejamos, inunda-nos com fogo santo. Chuva, toda a terra está cantando. Chuva, toda a terra está
está clamando chuva. Estou seco, mas vou cantando chuva. Vem sobre mim, chuva. Toda a terra está cantando chuva. Toda a terra está clamando chuva. Estou seco, mas vou cantando Prepare-te, igreja, pois está chegando seu dia. Chegando o seu dia. As uvas estão sendo escolhidas pelo meu imenso amor. Amada, vista-se, tu és formosa, forte e fiel. O melhor tempo já chegou. Melhor tempo já chegou. O melhor tempo já chegou. Melhor tempo já chegou. Prepara-te, igreja, pois está chegando seu dia. As uvas estão sendo escolhidas pelo meu imenso amor. Amada, vista-se, tu és formosa, forte e fiel. Você pode dizer bem forte isso. O melhor tempo já chegou. O melhor tempo já chegou. O que que chegou? O melhor tempo já chegou. O melhor tempo já chegou. Melhor vinho já te dou, vem dançar comigo. Vamos celebrar o que? A vitória. Vamos celebrar a vitória.
As uvas estão sendo escolhidas pelo meu imenso amor. Pelo meu imenso amor. Prepara-te, Prepara-te, prepara-te. Oh, oh, amada. És o Deus desta terra, Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. És o Deus desta terra, és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém
Pelo teu amor, foi o teu perdão que me alcançou, foi você. Lá na cruz, olhou pra mim e pôde ver quem eu poderia ser. Se morresse por mim, foi você. Lá na cruz, cravos nas mãos, pés, lança no seu lado, coroa de espinhos, sangue derramado. Cravos nas mãos, pés, lança no seu lado, coroa de espinhos, sangue derramado por mim, por mim. Pelo teu amor, foi o teu perdão que um dia me alcançou, foi você. Lá na cruz, olhou pra mim e pôde ver quem eu poderia ser. Se morresse por mim, foi você. Lá na cruz, cravos nas mãos, pés, lança no seu lado, coroa de espinhos, sangue derramado. Cravos nas mãos, pés, lança no seu lado, coroa de espinhos, sangue derramado por mim, por mim, por mim.
Olá, queridos, muito bom estar aqui, muito bom celebrar o Senhor juntos e sermos a família de filhos que amam a Jesus, conforme a palavra de Paulo aos Romanos, quando ele fala que nós somos essa família de filhos que são semelhantes a Jesus e que buscam isso diariamente em suas vidas, e por isso é honra, é muito bom estar com vocês e também poder, de alguma maneira, servir ao Senhor, né? Nossa igreja, aonde nós servimos com nossos talentos, nossos dons e também com o nosso chamado ministerial, unindo gerações e também a todos que de alguma maneira vão ver esse vídeo sejam também ministrados pelo poder de Deus e pelo amor que o Senhor tem nessa geração para nós, no nome de Jesus. Nós estamos certos de que Deus está conosco, porque assim diz a palavra dele, e sabemos que ele mesmo está nos levando cada dia ao centro da sua vontade e a tudo aquilo que está no seu coração. E isso para nós é uma satisfação, algo muito bom, e temos certeza absoluta, temos convicção de que é um tempo maravilhoso que o Senhor tem para a tua vida, para a tua história, no nome de Jesus. Queria compartilhar então uma palavra que Deus tem colocado essa semana no meu coração, uma palavra muito conhecida e que eu digo para vocês com todo o amor e também a nossa comunhão, né? De que é um texto que eu tenho orado pela minha vida, pela minha família na fé, filhos na fé que temos e também alguns discípulos que nós temos, né? Entre as nações, que para a glória de Deus temos ministrado a vida deles. E é um texto de Davi, um salmo muito conhecido, Salmo 37, e Davi diz assim, a partir do versículo 3, ele fala, confia no Senhor, faz o bem, então tu habitarás na terra, aleluia, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te dará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o mais fará. Ele gerará a tua justiça como a luz, e o teu direito ou o teu juízo como uma luz do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Amém? Então, são textos de sessões, né, de salmos que Davi compôs, Davi escreveu. E só que Davi, queridos, ele escrevia da vida dele e daquilo que intensamente ele tinha como relacionamento com Deus, com pessoas, e também dentro de suas posições, desde que ele era aquele filho de Jessé, aquele menino ali, né, quando descreve a palavra que Samuel foi a sua casa, o profeta, para escolher então e ungir aquele que ficaria no lugar de Saul. E Davi não estava lá na casa de Jessé, Davi estava fora, Davi estava no campo trabalhando, Davi estava no campo dando a sua vida, e relatos da palavra dizem, é muito claro que ele mesmo disse, e a gente vê isso em 1 Samuel capítulo 16, capítulo 17, do quanto que Davi se entregou por vidas, por propósito, por pessoas. E isso é algo que Deus quer tocar no nosso coração, e é como que nesse tempo abrir a nossa mente para entendermos que o Evangelho do Senhor, saindo um pouco de Davi, indo para o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele tem duas coisas específicas que nós não podemos esquecer de maneira nenhuma no nosso caminhar, desde quando nós levantamos a acordar para a vida, quando nós vamos nos deitar. Duas coisas bem expressivas, reais, e que Deus quer manifestar nesse tempo a partir do teu coração, a partir do teu intelecto, e que você e eu possamos viver, que é amar a Deus de todo o nosso coração,
toda a nossa vida, alma, sentimentos, força, ok? Uma posição de amor e amarmos o próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, a vida de Deus, ela não está presa a uma realidade própria nossa. A vida de Deus, ela é como se exalada a partir de nós, dentro do nosso coração e dentro daquilo que nós vivemos e praticamos em nossa vida. Nós não podemos esquecer nunca disso. O Evangelho não é uma coisa própria, uma coisa que veio só para nos salvar e, uau, eu vivo minha vida do jeito que eu quero, do jeito que eu entendo. E quando eu quiser pegar, por exemplo, a Bíblia para resolver alguma coisa da minha vida, eu vou lá pegar a Bíblia e ela vai resolver algo para mim porque eu preciso. Não, Deus nunca se manifestou desse jeito. Desde Adão até os nossos dias, o Senhor interage a partir do nosso ser, a partir do nosso coração. É aí que Deus habita e a palavra é muito clara, lá em João capítulo 4, no versículo 23, que o Pai, ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esses são os tais, Jesus diz. Esses são quais? Aqueles que interagem com o Pai, aqueles que vivem intensamente a sua palavra, não só em momentos, não só porque a gente está, por exemplo, com um calo no pé ou com uma unhazinha encravada e nós precisamos resolver essa situação. Não, essas situações elas existem e muitas delas, ok, Jesus, ele curou pessoas, ele salvou pessoas através disso, mas ele levou essas pessoas, ele teve um processo, vamos dizer assim, de inclusão delas no seu reino, para que essas pessoas pudessem viver intensamente, então, a sua palavra e o seu propósito. Não foi só uma cura por uma cura. As pessoas que foram curadas, Jesus tinha a máxima intenção, a palavra é clara em Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2, que Jesus se assentava sim à mesa com publicanos e pecadores, para quê? A fim de salvá-los e incluí-los no reino de Deus, e que essas pessoas pudessem então começar a experimentar diariamente de um reino vivo e que transforma o nosso interior e faz que do nosso interior, como ele fala também para a mulher samaritana, em João capítulo 4, flua, rios de águas vivas. E em tudo isso, queridos, o que Deus faz, que eu acredito que é o que Davi prova nesse Salmo 37, de que existe no nosso interior coisas que Deus ele quer fazer e a partir disso, queridos, não se confunda, a partir do teu interior, da tua vida, começar então uma expressão de vida, uma cura diária em emoções, em pensamentos, que vão então dar sentido à nossa história. Quando nós começamos aqui essa palavra, eu citei o texto ali de Romanos capítulo 8, versículos ali 28, 29, versículos que são muito, muito importantes para nós entendermos que nós somos sim uma família de pessoas que são semelhantes a quem? A Jesus. Mas tudo isso é um processo que se inicia quando nós conhecemos a palavra de Deus e essa palavra ela vem nos regenerar diariamente. Uau! Diariamente ela tem uma regeneração, uma mudança na nossa vida e na nossa história. Isso pessoas como Pedro, ele provou intensamente na sua vida e quando ele teve toda a sua, vamos dizer assim, vida com o Jesus, com o Cristo. Ele foi regenerado na sua vida. E olhando para Davi, então, quando ele escreve esse texto de Salmo 37, no versículo 1, no versículo 2 e também no versículo 3, Davi, ele diz algo ali que existiam pessoas que estavam ao seu, vamos falar assim, redor, que elas faziam, vamos dizer assim, coisas terríveis e que, faziam para a vida dele mal, pelo seu caráter, pela sua vida e por aquilo que ele vivia diante de Deus e o temor que ele tinha a Deus. E ele, nesse momento, interagindo com Deus,
tendo situações difíceis na sua vida, ele entende algo e ele diz, e ele escreve nesse salmo, então, olha, não te indignes por causa desses. Olha, continua fazendo bem. Não se alegre com a injustiça. Como que isso é algo diário para nós? É um caráter de Cristo na nossa vida, da palavra de Deus, e o quanto que Deus quer regenerar. Ei, vamos prestar atenção nisso, queridos. Nós precisamos ter um entendimento muito claro dessa palavra. Qual palavra, Amilcar? Que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz e ela é mais cortante do que uma espada. Hebreus diz isso, de 2 gumes. E ela divide, ela divide alma e espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Eficaz para quê? Para trazer mudanças na nossa vida e na nossa história, para trazer mudanças em nosso comportamento, daquilo que nós vivemos. E Davi, ele provou disso desde a sua infância, de coisas que Deus foi formando na sua vida e na sua história, a ponto de quando ele chega em lugares muito grandes e que ele teve problemas sim na sua vida, ele teve problemas pessoais, ele soube resolver olhando para a palavra de Deus e sendo curado, sendo restaurado pela palavra do Senhor e não continuando da mesma maneira, da mesma vida que ele vivia, de problemas que ele passou e se acarretaram sobre a sua vida e sobre a sua história. O quanto nesse momento da nossa história isso é importante de olharmos para a palavra de Deus, olharmos para o Senhor e buscarmos nele uma posição de que os nossos dias eles são chamados para que Deus possa, então, a partir de nós, a partir do nosso interior, a partir da nossa vida, algo começar a se expressar de uma maneira muito viva e muito eficaz. O que? Eu posso ser um lugar aonde a glória de Deus habita e aonde eu, diariamente, de glória em glória, eu estou sendo mudado, eu estou sendo regenerado. Eu gosto muito quando Pedro fala em sua primeira carta, no capítulo 1, quando ele fala assim no versículo 18, capítulo 1, olha, não foi com prata e não foi com ouro que vocês foram resgatados da vã maneira de viver e de toda a herança que vocês receberam, todo o legado dos vossos pais. De maneira nenhuma, Pedro está trazendo alguma palavra contrária aos pais. Nós devemos honrar os nossos pais. Mas o que ele está falando aqui é das heranças culturais, das heranças, das tradições e de tantas coisas que a gente recebe no nosso DNA e na nossa vida, e que ele está aqui dizendo que ele provou que pode-se haver uma mudança intensa em nós, a ponto de que aquele que fazia X coisas não vai fazer mais. Aquele que não andava de conformidade à palavra de Deus, ele vai começar a andar. Aquele que tinha necessidade de mudanças na área X, ele começa a ter mudança. Então, isso é uma prova real de que o reino é vivo e ele é poderoso sobre as nossas vidas. E voltando a Davi, Davi está escrevendo isso. E ele diz, entrega teu caminho. Ele diz, alimenta-te da verdade. Ele diz, então tu verás. É uma conclusão, está uma vírgula escrita. Não é que Deus, ele age como nós fôssemos fantoches, como nós fôssemos, sei lá, um pedaço de pedra ou um poste, e ele ali manieta e faz o que ele quer. Não, o evangelho, o reino de Deus, ele é real, e ele quer tocar a tua consciência, ele quer tocar o teu coração e fazer mudanças tão fortes que vão nos incluir sim no reino, e nós vamos poder viver isso intensamente na nossa vida e na nossa história. Davi é real nisso. Se formos ver outros homens como Pedro, ele prova de uma mudança muito real na sua vida. Quando eu vejo que quantas coisas Pedro fez, mas quantas coisas ele provou de arrependimento. E foi ele mesmo
que em Atos capítulo 2, versículos ali, vamos dizer, a partir do versículo 37, ele é muito claro, quando perguntam, olha, o que faremos, pois, então, diante dessas coisas? Que coisas? O evangelho foi exposto, eles estavam ali já iniciando a primeira igreja de Jerusalém. Pedro prega, pessoas ouvem a pregação, e quase 3.000 pessoas, eles entraram nesse lugar. O que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer com a nossa cultura, com tudo que nós aprendemos, com as nossas tradições, com os nossos erros, com as nossas manias, com o nosso jeitinho, a nossa forma de viver a vida? O que nós vamos fazer? O que nós vamos construir a partir de agora? E Pedro, ele é muito claro. É como se ele estivesse falando aqui, olha, 1 Pedro 1,18, não foi com prata ou ouro que vocês foram resgatados da vã maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue, o sangue de Jesus, que vocês foram resgatados de toda herança que vocês receberam. Mas Pedro, naquele momento de Atos 37, até o versículo 41, se formos resumir, ele responde a essa turma, os primeiros que se converteram, arrependei-vos, mudam de atitudes, mudam de dia a dia, mudem de pensamentos, mudem de coração. Deus, ele está nisso, queridos. Ele também está nisso, ou posso dizer, isso é muito importante. Por quê? Porque é a nossa realidade. O evangelho não é uma coisa que nós vamos só pregar, a pessoa vai aceitar Jesus, mas ela continua vivendo da mesma maneira. Não é assim. A palavra é muito clara. O Espírito da profecia fala Apocalipse no capítulo 21, e é muito claro, ok? De que, e também se falando do texto, né? Não só do capítulo 21, mas também do capítulo 22, se formos fazer assim, nós vamos ver a realidade de fatos de que a salvação, ela está totalmente ligada àquilo que nós somos. Os mentirosos não entram, os adúlteros não entram, as pessoas que não resolveram sua vida não entram, esses não vão estar com Jesus. Nós precisamos entender isso e ter temor nessa geração, que Deus, ele tem o desejo e ele quer interagir com a nossa vida e com a nossa história e nos colocar em posições, e aí que eu vejo o amor de Deus sendo feito e vivido. Preste atenção nisso, deixa eu abrir aqui um parênteses para vocês. Eu ouço muito falar que Deus é amor, que Deus nos ama do jeito que Ele é, e Deus nos ama do jeito que nós somos, ok? Uau, isso é muito interessante, eu creio que isso é poderoso, mas entenda algo aqui nessa noite e todos aqueles que vão ver esse vídeo. O amor de Deus está, sim, Ele nos ama, sim, mas Deus caminha por princípios, Deus caminha por fundamentos. O que Deus quer fazer restaurar isso na nossa vida e na nossa história. Restaurar pontos de vista, restaurar aquilo que muitas vezes a gente cria tanto na nossa vida normal. Restaurar isso em tudo, os seus princípios, os seus valores, que a gente chama de fundamentos. Isso é muito importante, você e eu entendermos. Deus nos ama, Ele ama tudo que Ele fez, Ele ama. Mas Ele tem fundamentos, Ele tem princípios, e é por aí que Deus caminha. Deus não caminha de qualquer coisa, Deus não caminha de qualquer jeito. Isso não pode ser a nossa vida. Em nome de Jesus, queridos, nós não podemos caminhar assim. Então, essas coisas elas são restauradas diariamente no nosso coração, e Davi, ele provou disso, a ponto que ele diz, no meio de um momento tão horrível da sua vida, olha, Senhor, eu estou aprendendo aqui, lá no Salmo 51, versículo 17, eu estou aprendendo que os sacrifícios que o Senhor quer não é o sacrifício que eu posso colocar aqui, um cabrito, uma pomba, um carneiro, um boi, o que seja, porque isso eu até posso, eu sou o rei, eu consigo isso assim, ó, só um piscar de olhos, eu pego e coloco no altar. O que o Senhor está desejando é o meu coração. O que o Senhor está desejando é a minha integridade diante do Senhor. É as coisas que eu posso reformular na minha vida e na minha história. São os valores que eu posso refazer na minha vida e na minha história. E nisso eu começar a trilhar um caminho diante de Deus que possa me fazer vitorioso. O sol, querido, abre para todos.
Ei, o sol está aqui para todos. Nós não podemos incluir essas místicas de que eu sou vitorioso e que coisas grandes estão acontecendo na minha vida e na minha história, datando isso e falando isso que é tão somente Deus. Não. Nós somos pessoas normais, nós somos pessoas nessa geração, nós somos pessoas que estão vivendo nesse tempo que com a nossa força nós podemos sim edificar tantas coisas que a gente pode falar que é Deus e não é Deus. Sou eu que estou fazendo. Agora, Davi entendeu isso. É o meu coração. Davi, num dos piores momentos da sua vida também, ele quis contar todas as suas feitos, quantas pessoas ele tinha, o censo, mas de uma forma soberba e arrogante. Uau, Deus não gostou disso. Deus não gostou dessa história. Ele se auto-justificou naquele momento. E ele pagou feio por causa disso. Deus não quer essas coisas na nossa vida. Deus é amor, Ele é amor. Mas nós estamos sendo chamados nessa geração a conhecê-lo, a termos em nome de Jesus uma vida que ela expresse diariamente o favor de Deus, o céu de Deus. E eu queria terminar essa palavra dizendo para nós isso. O quanto que é uma realidade nesses dias, ainda mais falando-se de Covid-19, que Deus quer interagir integralmente diante de nós. Eu estava falando ontem com um homem de Deus que vive nos Estados Unidos da América, e ele estava falando para mim coisas que eu acredito. Muitos abalos estão acontecendo sobre a face da terra. Por exemplo, essas místicas e esse jeito que eu não tenho ligações a isso, nosso coração, graças a Deus, e aquilo que a gente tem vivido como igreja, nós não estamos ligados nisso, porque se tivéssemos, nós estaríamos fazendo e fazendo com força. Com força é uma expressão aqui de Portugal. Nós estaríamos fazendo com muita vitalidade, querendo fazer essa transformação de que o espaço físico de um culto ele é mais importante do que a minha vida diante de Deus, a minha vida diante da minha casa. Eu tenho uma esposa, eu tenho 4 filhos, eu tenho filhos na fé. E, sinceramente, queridos, na minha casa, por exemplo, e também com meus filhos da fé, nós não temos carta na manga. Nós não caminhamos desse jeito, graças a Deus. Nós temos aprendido dentro de uma liberdade em Deus a nós sermos quem nós somos. Então, tudo começa em nós. Agora, esses lugares que precisam de que se reúnam em espaços físicos para ali viverem um reino, que a gente chama de reino, o quanto que isso tem sido abalado nesse tempo, porque esses lugares no mundo inteiro, por exemplo, aqui na Europa, abriu-se um pouquinho aqui no mês passado de que poderia até o número de pessoas, mas fechou tudo de novo, porque o Covid está aí, ele está vivo, e tiveram que fechar, baixar outros decretos que fecharam de novo essas questões de muita reunião, com pessoas. Inclusive, as nossas células aqui também na Europa, a gente está com dificuldades também com isso, porque é um número reduzido de pessoas, que podem participar. Então, o quanto que essas coisas, elas provam a integridade da minha vida e do nosso coração. Aonde está o nosso coração? E esse amigo, essa pessoa que nós temos uma aliança, ele estava falando ontem para mim, isso está sendo abalado, isso são estruturas que estão sendo abaladas, a estrutura humana está sendo abalada, a estrutura de pessoas que não têm vida com Deus está sendo, nesses dias, sendo corrigidas e sendo, no nome de Jesus, levadas para uma estrutura real da vida de Deus. Então, queridos, nós não podemos deixar de vivermos uma intensidade, em primeiro lugar, com Deus, na nossa vida, na nossa história. Esses dias eu estava na janela do nosso apartamento, na nossa casa, e eu estava diante de Deus, chorando diante de Deus, orando coisas como essa palavra que eu estou aqui compartilhando com vocês nesse culto de celebração. As coisas que Deus quer fazer em nós, as coisas que Deus quer fazer no nosso interior são as que vão mais tocar as vidas e aquilo que Deus quer nos fazer através do seu reino nesse momento, nessa geração. Não são as coisas aparentes. Davi fugiu disso.
Pedro entendeu que a aparência ela não poderia levá-lo a lugar nenhum. Ele entrou nesse lugar em Deus, ele viu isso. Uau, amar a Deus só nas minhas emoções não dá. Eu vou ter que entender que o amor ágape, que é o amor de Jesus, precisa ser algo vivo na minha vida e na minha história. Pedro entendeu isso. E quando ele responde ao Senhor, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabe que eu te amava só nas emoções, mas eu quero te amar agora de todo o meu coração, de toda a minha vida. Como que Deus, Ele quer nos ensinar isso, queridos. Vamos romper com isso, amados. Romper com todos os níveis de coisas na nossa cultura aparente. O reino de Deus é vivo, queridos. A palavra de Deus, Deus quer tocar a partir da nossa vida. E quando a gente fala da nossa vida, nós estamos falando de nós, da nossa formação. Eu tenho 4 filhos naturais. Esses dias eu estava falando com um grande amigo meu, na verdade, foi a pessoa que me ganhou para Jesus, meu primeiro pai na fé. Nós estávamos conversando essa semana e a gente estava brincando. Cara, nós estamos ficando velhos. Mateus vai casar, está se preparando para isso. E o quanto, queridos, Deus quer nos ensinar que o reino começa em nós, irmãos. O reino não começa no microfone. E olha que eu sou bom de microfone. Mas eu não usei microfone para fazer nada na minha vida. E muito menos no reino de Deus. Eu não fiz do meu violão o meu altar. O meu Cristo. E eu estava na janela orando isso. E eu tenho buscado ensinar isso para minha esposa. Uau, ela é pastora, mas ela é minha filha. Também minha discípula. Muitas vezes eu pego Fernanda como Fernanda. Ensino ela. E graças a Deus, ela é uma mulher de Deus. Eu sou o cabeça da minha casa. Efésios 5:23 diz isso. Assim como Cristo morreu, os homens devem morrer pelas suas esposas, pela sua casa. Minha responsabilidade, meus filhos, ensiná-los é a partir do coração de vocês, é quem vocês são. Uau, queridos, isso é muito forte. Isso é muito forte, irmãos. Deus quer mudar a nossa vida, querido. Nós escrevemos um livro, Vã Adoração. E nós podemos também escrever aquilo que 1 Pedro 1,18 fala. A vã maneira de viver. Nós podemos, irmãos. Isso é fácil. A gente pode pegar em tudo na vida, no nosso dia a dia, colocarmos o evangelho de lado e vivemos aquilo que a gente quer e pegarmos o evangelho e colocarmos ele, fazer cara quando nos é necessário. Isso está errado. O evangelho começa dentro de você. O evangelho começa dentro de nós. Eu tenho filhos na fé. Quando nós temos uma mesa, a nossa mesa não pode ter fermento, irmãos. A nossa mesa não pode ter malícia. Meus filhos que são pastores, que são líderes, não só de unindo gerações, nós precisamos ter uma vida, um caráter em Deus, que nós não podemos ter níveis de jeito nenhum de malícia. Isso não dá em lugar bom, irmãos. Isso é batata, como diz lá no Rio de Janeiro, acho que São Paulo também, isso é fato. Gálatas 6, versículo 9, se eu não estou enganado. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Uau! E não se zomba de Deus. Isso não dá em lugar bom. Não dá em lugar bom. Quando a palavra fala que Judas, ele conhecia o lugar que Jesus orava com seus discípulos. A palavra diz isso. Que era o lugar que eles tinham ali o mais comunhão, irmão. E foi naquele lugar que Judas entregou Jesus.
traiu Jesus. Entendam uma coisa, irmãos. Uau! Isso é uma revelação em Deus. Nós não temos que ter receio e medo de sermos quem nós somos. Nós não podemos abrir mão disso. Jesus não abria mão, apesar dele saber que o seu traidor, a pessoa que ia o trair, fazer tudo que fez, toda a aparência dele, conhecia muito bem ele, conhecia as pessoas que estavam com ele e os lugares que eles viviam, faziam, trabalhavam e estavam, era o ministério deles. E nisso Judas, espertinho, manietou tudo. Queridos, isso não dá em bom lugar. Deus quer nos ensinar nessa noite, nesses dias, de todos que vão ver esse vídeo, que o reino começa em nós. Entrega teu caminho ao Senhor, querido. Confia nele. E o mais ele fará. Ele fará sobressair tudo o que você necessita, querido. A palavra justiça não é essa justiça muitas vezes que a gente aprendeu da vida. A palavra justiça é tudo aquilo que a gente pode receber de volta para nós. Porque Cristo, ele riscou todo o escrito de dívida que era contra nós. Ele é o advogado maior. E ele trouxe de volta as nossas vidas. Uau! Paulo diz isso a Timóteo. Deus está te chamando para isso. A você provar de uma entrega total e absoluta. E nisso, Deus vai fazer coisas tremendas. Deus vai fazer que você interaja com Ele, com o Espírito Santo que está aqui. Entrega, querido. Entrega tudo nas mãos dele. Pai, Abba, nós entregamos tudo em tuas mãos. E nós dizemos hoje, reina o Senhor, tremam os povos, seja entronizado acima dos querubins. Reina, Jesus, na nossa família, nas nossas casas, no nosso coração, no nosso dia a dia. Nós rejeitamos, Senhor. Rejeitamos que o Evangelho é só um lugar para resolver coisas. O Evangelho é nós. Nós somos a carta. Isso que Paulo diz. Nós somos a carta viva, Senhor. E o Evangelho é dentro do nosso coração. E a partir disso, Senhor, nós vamos viver olhando para a palavra, para Jesus. E nós não vamos nos distrair, nós não vamos nos confundir. Como Lucas 10, do 38 ao 41. Acontece com aquela história de Marta e Maria. Nós não queremos, Senhor. Nós queremos teus pés. Mas também em tudo aquilo que na vida nós precisamos fazer, como uma delas estava ali fazendo, Senhor. Ajeitando tudo que necessitava. Uau! Mas nós queremos primeiro o Senhor, Pai. E a partir disso, vivemos a vida. Vivemos tudo que nós fomos chamados para viver. Em nome de Jesus, unindo gerações, vamos. Bate aí, vamos. Vamos vencer, queridos. Vamos vencer. Vamos vencer aquilo que Deus nos propôs e nos chamou. Todos que veem esse vídeo, teu chamado, tua vida, vença nele, no nome de Jesus, que ele é vivo. Ele é vivo na tua vida e na tua história. E a partir de você, como Davi, ele quer fazer coisas tremendas. E ele vai fazer. E ele está fazendo. O melhor tempo já chegou. Deus abençoe. Um beijo. Nós amamos vocês. Tchau. E aí, galera, boa noite. Amanhã iniciamos a nossa semana com Vamos Orar, às 9 horas Portugal e 9 horas Brasil. Quarta-feira temos a nossa live 242, às 8 horas Brasil e meia-noite Portugal. Sexta-feira temos o nosso DIP, às 8h30 Brasil e meia-noite e meia Portugal. Sábado temos o nosso Jump Live, às 7 horas do Brasil e às 11 horas de Portugal. E domingo temos o nosso culto de celebração, às 5 horas de Brasil e 9 horas Portugal. Deus abençoe a semana de vocês. Eu amo vocês. Beijo.